Ambientes que nos fazem bem, que nos deixam animados, que nos deixam produtivos e saudáveis. Mas também tem aqueles ambientes que nos fazem mal, deixam-nos tristes, desanimados, improdutivos e muitas vezes doentes. Qual é essa relação que o ambiente tem que faz com que nosso comportamento seja diferente? A geobiologia pode explicar isso. Casas saudáveis, casas doentes. Esse é um tema importante que eu vou estar abordando aqui. Muitas pessoas acreditam que a maioria das doenças elas provém de vírus, bactérias, fungos, protozoários. Isso é uma condicionante que é muito utilizada como uma verdade absoluta. Porém, existem outra vertente que nos faz adoecer também, que são as presenças de energias sutis presentes no ambiente em que nós habitamos ou em que nós utilizamos em nossos trabalhos e ali vivenciamos. Essas energias influenciam no nosso comportamento psíquico, espiritual e também são elas que movimentam o sistema, né, que ali ocorre naquela região em que está edificada a edificação. E a geobiologia traz como premissa o conhecimento, né, desse estudo, né, porque geo é terra e bios é vida. Então ela faz realmente o estudo da reação do espaço físico e seus efeitos sobre os seres vivos que neles ocupam. Somos nós, né, que estamos sentindo diretamente os efeitos dessa energia. Na vida moderna que nós levamos, né, atualmente, é muito comum você ver em uma casa televisões, você vê geladeiras, você vê micro-ondas, você vê celulares, e tudo muito dinâmico e ao mesmo tempo sendo plugados ao mesmo tempo. Isso não difere de um ambiente de escritório em que estamos plugados em computadores, estamos plugados em celulares o tempo inteiro. Essa energia que você não vê afeta muito o nosso organismo, de forma que acabamos recebendo os impactos que essas energias magnéticas fazem no nosso sistema nervoso, sendo um dos principais e importantes temas hoje em dia discutidos, né? Além disso, temos também no ambiente moderno os poluentes aéreos, que muitos são utilizados em produtos químicos que utilizamos no dia a dia, na limpeza da casa, enfim, tem muita química e que com a ação da radiação solar, do sol, né, batendo em vidro, permeando dentro da habitação, permeando dentro da edificação, vão liberar essas toxinas que também nós não vemos, mas nós inalamos. E também elas são vistas também por meio de tintas, por meio de materiais sintéticos que também liberam essas toxinas. Isso também é um agravante. Sem contar, claro, com as redes eletromagnéticas. Estão presentes dentro da nossa edificação e em volta dela também. Também presente aí com torres, né, de telecomunicações que hoje em dia tem sempre em qualquer bairro, sempre em qualquer região é atendida por uma torre e que ela vai impactar muito nas edificações, porque a parede não segura, principalmente quando as edificações são feitas em concreto, né? A transmissão de ondas magnéticas, eletromagnéticas, elas permeiam essas paredes, aí impactando muito com a saúde das pessoas, né, que ali habitam. Bem como as redes magnéticas, né, ou seja, que estão controlando o equilíbrio do planeta, né, que são os pontos que tem no meridiano norte e sul, nos eixos da Terra, do planeta, e que vão estar formando tipo uma malha
em torno de toda a região que ele permeia. Não é uma constante essa malha, ela é ondulosa, mas que está presente também no ambiente em que nós ocupamos. Também essa malha é muito preocupante porque o cruzamento dela causa muito efeito vibracional em nós. E também os efeitos físicos do lugar, a influência do clima, temperatura, né? Quando mais eu tenho calor, né? Ou seja, vai influenciar o comportamento da edificação. Quanto mais chuvas eu tenho, mais vai influenciar também. A pressão atmosférica é um agravante, bem como o lugar onde está inserida a minha edificação. Se é uma topografia plana ou não, acidentada, ou se é uma região que tem uma orografia diferente, em que a pressão térmica vai se exercer muito mais forte ali, e aquecendo, dependendo da região onde eu estiver. Muitas casas e mesmo edificações mais verticalizadas passam sobre elas tubulações de esgoto, tubulações de água, veios hídricos, né, que não são vistos a olho nu. E muito comum também encontrarmos hoje, reconhecidos, né, já pela Organização Mundial de Saúde, a preocupação com o gás radão, que é um gás mineral que ele é liberado e encontrado na decomposição de minerais mesmo. E aí ele sobe por fissuras de rocha e muitas vezes entram em tubulações que estão fissuradas ou trincadas dentro de nossas próprias habitações, ali impactando também na nossa saúde, porque não é um gás visível, mas ele é muito venenoso. Como também o gás polônio, que em algumas regiões já foi encontrado. É um gás proveniente da decomposição de minérios radioativos, que a maioria tem essa formulação, que com o passar dos anos que vai se decompondo, ele libera esse gás, que é um gás radioativo. Também deve ser muito preocupante, né? Já foi encontrado em algumas localidades na cidade de São Paulo. Mas como é que eu localizo, né, as redes, né, e dessas fontes energéticas, né, naturais? Estão aí presentes no dia a dia nosso. Então, está presente no ambiente de trabalho, está presente no ambiente de repouso, porque são locais onde praticamente passamos a maior parte do tempo, ou sentados ou deitados. Essas vibrações estão cruzando os ambientes. E isso que é o mais impactante e preocupante. Por quê? Porque nós detectamos essas perturbações pelo nosso cérebro, porque essas frequências estão sendo emitidas constantemente, elas são captadas pelo nosso cérebro, porque temos dentro dele minerais, um deles é a magnetita. Isso recentemente foi descoberto por cientistas, e que facilita nosso sensor, seria uma forma de sensor que nem os animais têm. Tem para caça, tem para procriação, enfim. É uma forma que temos também de detectar sintomas. É muito comum, né, quando estamos assim dispersos, e aí de repente viramos assim de lado e encontramos alguém nos olhando, essa frequência e vibração, ela é sentida, percebida, mas é sutil, mas existe. E os sintomas que isto vai causar em nós, se nós não tivermos esse equilíbrio dentro da edificação, provavelmente vai dar com sequelas no nosso dia a dia, ou seja, seria irritação, seria falta de ânimo para exercer as situações do dia a dia, seria insônia, seria noites mal dormidas, e tudo isso acarretado muito por a presença dessas redes existentes. É importante a gente lembrar que um quarto é um ambiente sagrado, principalmente que estamos ali, vamos repousar por muitas horas, e o nosso organismo fica num estágio em que ele não desliga.
Na realidade, o cérebro ele continua trabalhando e captando muitas informações. E se você tiver com condutores elétricos próximos à cabeceira da sua cama, se você dorme com fone de ouvido, se tem tomadas ligadas, se tem relógios eletrônicos, televisões e celulares, essa frequência vai aumentar e potencializar distúrbios para não haver um bom sono, uma noite de sono tranquila, né? E o nosso organismo ele começa a falhar quando a presença dessa frequência e vibração ela é uma constante, e isso facilita a entrada exatamente de uma quebra de uma barreira que nós temos própria de proteção, né? O nosso organismo é praticamente uma muralha e todas as suas células são cobertas por essa muralha. Então, conforme a frequência e vibração acontece num momento em que você tem o uso constante de um espaço que tem a presença dessas patologias, ela vai impactar em você a tal ponto que vai abrir ali uma ferida, uma ruptura dessa barreira, permitindo sim o acesso a uma doença. E como reconhecemos tudo isso dentro do espaço físico, dentro das habitações, dentro das construções? Nós simplesmente mapeamos, né, e reconhecemos por fotos aéreas, bem como os dados georreferenciados que vão nos nortear o espaço físico onde está a edificação assentada, bem como leitura da edificação, né, reconhecendo ali as suas acomodações. Daí partimos para o reconhecimento dessas linhas geomagnéticas existentes no espaço e pontuando ali os veios, né, hídricos, bem como as deficiências de desequilíbrios que ali ocorrem, facilitando assim encontrar o problema. E desta forma propor mudanças simples, fáceis de serem realizadas, mais assertivas. Isso que é importante. Não basta simplesmente mudar uma cama de lugar ou um móvel de lugar em que você tem uso constante, se você não souber onde vai direcioná-lo. Então, sabendo reconhecer essas linhas, ou mesmo os efeitos patogênicos que ali ocorrem, soluções podem ser criadas de uma forma positiva para que ali você tenha melhor uso. Bem como curas, né, podem ser feitas ao local, dependendo da situação, utilizando minerais, utilizando aí ferramentas que são neutralizadoras desses efeitos, podendo assim utilizar o ambiente mais confortavelmente e seguramente. Eu sou Inês Gouveia, arquiteta e urbanista, doutora em controle ambiental e consultora em geobiologia. E meu trabalho está aqui para ajudar você a como encontrar esse equilíbrio na sua edificação.